vocês? Hoje eu quero compartilhar um relato que eu tive na noite passada. Saí em projeção astral e fui visitar uma nave alienígena. E antes de sair em projeção astral, eu fui dormir. Estava bem cansada e pensei, nossa, como seria bom eu ter uma experiência de projeção astral lúcida, porque já fazia um tempo já que eu não tinha nenhuma projeção astral lúcida e eu queria muito ter essa experiência. Eu estava bem cansada, não fiz técnica nenhuma, eu adormeci um pouco tempo e quando eu despertei a consciência, quando eu abri meus olhos, eu percebi que o meu corpo astral já estava um pouco deslocado do meu corpo físico, mas o cordão de prata estava tracionando ainda, me segurando no corpo físico. Eu senti um pouco de rigidez. Naquela hora eu respirei fundo, porque eu sabia que eu me mantesse calma, eu ia conseguir me deslocar completamente do meu corpo físico e sair em projeção astral. E foi isso que eu fiz. Quando eu me vi toda solta, livre, eu olhei para trás para ver se realmente eu estava em projeção astral. Vi meu corpo lá quietinho, dormindo, e comecei a caminhar pelo meu quarto. Logo à minha frente eu vi a porta do meu quarto fechada e sabia que eu estava em projeção astral, que eu conseguiria atravessar a porta do meu quarto. Foi isso que eu fiz. Eu atravessei a porta, senti um pouquinho de rigidez, logo passou e me vi lá no corredor. Senti a presença do meu mentor me auxiliando nessa experiência e fui intuída a continuar caminhando e ir para minha sala da minha casa. Eu vi em frente ao sofá da sala que eu moro uma porta enorme, preta. Eu vi uma maçaneta, cor amarronzada assim, e vi que tinha uma luz debaixo dessa porta, que tinha algo atrás dessa porta. E eu fiquei muito curiosa. Assim, nossa, o que será que tem atrás da porta? Na hora já segurei na maçaneta, abri a porta e vi uma sala de controle enorme, com várias iluminações, e vi 6 seres enormes à minha frente, uma cor cinza, bem clarinha. Mas naquela hora eu olhei para mim, olhei para o meu corpo e vi que eu estava nua. E instintivamente eu não me senti confortável de permanecer assim, sem roupa. Eu comecei a plasmar um vestido no meu corpo para me sentir mais confortável para continuar essa projeção astral. E comecei a observar cada parte daquela nave. Eu percebi que eram seres alienígenas por causa da altura, da estatura deles. Eles eram muito altos, mais ou menos 2 metros de altura, e percebi também que se diferenciava entre homens e mulheres por causa do formato do rosto. A cabeça eram grandes, meio arredondada, o rosto bem esguio, bem fino assim, o nariz bem fininho, os lábios fininhos, os dedos das mãos eram compridos, eram grandes, os pés bem grandes, eles estavam nus, e o rosto era bem delicado, fugiu a palavra, agora me lembrei. E a coloração dos olhos deles eram olhos bem grandes, a coloração variava de um azul bem clarinho, de um cinzinha bem claro. E eu percebi que eles conversavam entre eles mentalmente, e qualquer atividade naquela nave eles pensavam
e logo à sua frente formava todos os comandos daquela nave. Não tinha nenhum botão, a tecnologia era bem avançada. E só com a força do pensamento já olhavam a bobina daquela nave, a estrutura toda, cada compartimento da nave. E quando eu fiquei observando eles, eu olhei do lado esquerdo e vi uma cama flutuando assim no ar. E eu fiquei curiosa, comecei a fazer perguntas. E me perguntei assim, nossa, eles dormem? Que hora será que eles dormem? Aí um rapaz se aproximou de mim e os outros 5 ficaram andando, se movimentando nessa nave, que eles estavam trabalhando para o funcionamento dessa nave. Olhou para mim, sorriu e conversou mentalmente comigo. Falou assim, não, nós não dormimos. Essa cama aqui é para você. Se você se sentir muito cansada, você descansar um pouco. Aí eu sorri por causa dessa cordialidade deles, dessa empatia, de perceber que eu estava um pouco cansada. Eu comecei a observar todo aquele movimento dentro daquela nave, sentir aquela sensação de tranquilidade, de harmonia. Em nenhum momento eles demonstraram rispidez, mesmo sabendo que eu não conhecia daquela tecnologia. Era a primeira vez que eu vi esses seres lúcidos e eles eram muito empáticos, muito tranquilos para lidar comigo naquele momento e também para sanar as curiosidades que eu trazia na minha tela mental, nos meus pensamentos. Mas me chamou a atenção foi num canto assim, bem tranquilo, longe do movimento daquela sala de controle, tinha uma menininha, carequinha, com olhinho verde, aquele verde esmeralda, bem característico dessa joia, com uns traços bem delicados. Dava pra perceber que era uma menininha, ela estava nua, ela estava sentadinha no chão, parecendo que estava meditando. Em volta dela estava uma luz bem reluzente, trazia muito amor, muito acolhimento, aquela energia que conectava a ela. E eu fiquei muito curiosa para me aproximar dela. Percebia a todo momento a sensação que o meu mentor estava perto de mim, me auxiliando para não perder a lucidez daquela projeção astral, me manter calma, para continuar tendo aquela experiência. E eu me aproximei dessa menininha, os dedos dela eram enormes e ela era maior do que eu, mas tinha aquela aparência de criança. Pra mim parecia uma menininha de 2 anos, mas era maior do que eu. E eu me sentei assim do lado dela, muito emocionada, muito feliz por sentir aquela presença, aquela amorosidade de, mesmo ser bem mais evoluída do que eu, ter essa compaixão, essa tranquilidade de lidar com nós quando visitamos eles. Eu sentei assim do lado dela e vi que ela estava fazendo um movimento assim com as mãos, e esse movimento ela começou a criar uma luz assim em volta desse movimento com as mãos, assim, como fosse ela fazendo uma bolinha assim. E eu fiquei muito curiosa, falei assim, nossa, o que será que ela está criando? Essa intuição que eu tinha, que eu estava sentindo naquele momento. E daqui a pouco ela começou a criar uma borboleta de várias cores, bem colorida. E começou a criar uma, criar 2, criar 3, 4. E as borboletas começaram a voar na nave. Eu falei assim, nossa, que interessante. Ela olhou assim pra mim e começou a conversar mentalmente comigo. Ela falou assim, nós podemos criar qualquer coisa. Tudo é energia. Podemos criar
o que desejamos, depende de nós. E eu fiquei muito curiosa. Eu olhei assim para ela e comecei a fazer perguntas. Eu falei assim: e você, quantos anos você tem? E ela sorriu para mim e falou assim: se eu te falar, você não vai acreditar. Aí eu fiquei assim um pouco curiosa, mas não insisti para que ela falasse. E ela, muito brincalhona, ela falou assim para mim: você gosta de voar? Você quer voar? Aí eu fiquei um pouco assim retraída. Eu falei assim: mas voar? Como nós vamos voar? Nós estamos aqui dentro da nave. Olha para você ver. Eu comecei a olhar assim ao redor e vi que era metal, mesmo com toda aquela tecnologia, aquela iluminação que era bem sutil. Eu ficava me perguntando: como que eu vou voar dentro dessa nave, né? E ela falou assim: eu posso te ajudar, mas você precisa confiar e acreditar. Aí eu falei assim, em pensamento, conversando com ela: bom, eu quero, eu confio, eu acredito. Aí ela respirou, ficou de pé e falou assim: fecha seus olhos e levanta sua mão e aproxima sua mão perto da minha. E não precisou eu nem tocar as mãos delas assim, para sentir aquela energia. Eu aproximei as mãos longe das mãos dela, fechei os olhos e comecei a sentir que eu estava levitando, que eu estava volitando já. Aí nós começamos a subir, sentir a rigidez daquela nave de metal, senti que eu estava atravessando ela e comecei a subir. E bem lá em cima, senti aquele vento tocando meus cabelos, meu rosto. Ela falou assim: agora pode abrir os olhos. Na hora que eu abri os olhos, para minha grata surpresa, eu estava no espaço. Toda a minha volta era cinza, um cinza bem sutil. Eu vi a nave lá embaixo, uma nave enorme. E o que me chamou a atenção foi que do lado dessa nave tinha uma cidade, parecendo que era de espelho, transparente, de vidro, bem sutil, bem clarinho. Tinha os formatos das casas, tudo perfeitinho. E tinha um contraste do lado da nave, parecia que elas reluziam essa luz, um do lado da outra. E eu fiquei muito feliz, muito alegre naquele momento por ter aquela experiência. E ela falou assim pra mim: aproveita, você é livre, começa a voar. Aí eu comecei a voar, comecei a dar cambalhota no ar e sem nenhum medo, bem livre mesmo, só confiando e curtindo aquela experiência. Aí nós começamos a brincar, a voar bastante. Ela olhou pra mim e falou assim: agora eu quero te responder uma coisa. Eu falei assim: o quê? Lembra aquela hora, ela falando, lembra aquela hora que você me perguntou quantos anos eu tinha? Eu falei assim: eu lembro. Ela falou assim: então, você vai descobrir agora. Eu falei assim, pensando e conversando com ela. Mas como? Ela falou assim, fixo, olhando meus olhos. Os olhos dela eram bem grandões, verdes. Falou assim: olha fixo nos meus olhos, você vai descobrir. Aí eu olhei assim nos olhos dela e comecei a ver as vivências delas, as vivências que ela já tinha vivido. Vi ela criança, bebezinha, vi ela já mocinha, rapaz, senhora, um idoso, bem velho, de várias vivências mesmo, incontáveis, que eu não conseguia nem mensurar quantos anos ela tinha. Aí ela sorriu e falou assim: você viu? É uma pergunta muito difícil, porque muitos anos
Vocês acham que 80 anos é bastante tempo, mas nós já vivemos muitos anos. Aí eu sorri assim e ela falou assim: agora eu quero te mostrar uma coisa. E eu muito feliz, muito empolgada, só aproveitando aquela experiência. Me acalmei, comecei a respirar para não perder a lucidez. Ela parou à minha frente e em volta do corpo dela começou a se formar uma luz muito sutil, muito luminosa. E depois dessa luz se formar, ela plasmou um rapaz de mais ou menos uns 30 anos, a aparência se mostrou assim, e falou assim para mim: você viu? Nós podemos plasmar a aparência que quisermos, podemos nos mostrar como criança, como jovens, como velhos. Aqui é indiferente. O que nós quisermos ser, nós somos. E ele olhou assim para mim e falou assim: se mantenha bem sutil, bem leve, se mantenha nessa conexão, nessa vibração, nessa sintonia. Você estar sempre sutil, você pode vir visitar mais vezes outros lugares ou até mesmo vir aqui, ter essa experiência novamente. E eu fiquei muito emocionada, muito feliz, muito grata por ter essa experiência de estar conversando com ele, conhecer uma raça diferente. E depois que ele falou isso, nós continuamos voando pelo espaço, bem livre. E quando eu acordei no meu corpo, não me lembro como eu voltei para o meu corpo, só me lembro daquela alegria, daquela paz que eu senti no espaço. Acordei lembrando de cada detalhe e eu quis compartilhar com vocês para mostrar como que a projeção astral nos dá a possibilidade de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras raças alienígenas. Eu fiquei muito curiosa para saber qual raça que era, comecei a pesquisar e vi que eram os arcturianos. A aparência que eu vi nas imagens era igualzinha que eu consegui visualizar nessa projeção astral. E são seres amáveis, são seres de muita luz, de muita grandeza. Eu vi como que a tecnologia era avançada naquela nave, mas em nenhum momento eles me distanciaram, eram completamente harmônicos, completamente acessíveis, bem tranquilo. Em nenhum momento eu me senti retraída, desconfortável, não. A menininha que depois plasmou num rapaz me deixou super leve, super tranquila, super segura para ter aquela experiência de volitação, de voo no espaço. Então esses seres me deixaram muito gratos pela experiência e eu fiquei muito feliz, muito agradecida, e eu quis compartilhar esse relato com vocês para mostrar como que nós podemos ter essas experiências em projeção astral, conhecer outros seres e como esses seres são bondosos, são bem evoluídos. Sua tecnologia está muito anos-luz daqui da Terra, muito avançada, muito planejada, muito sutil. Eu quero agradecer vocês por ficarem até aqui para terminar essa projeção, esse relato. Gratidão. E se você tiver ou já teve alguma experiência de visitar outros seres em projeção astral, conhecer outras raças, comenta aqui no vídeo. Eu vou adorar saber dos seus relatos, vou ler os comentários. Gratidão por permanecer aqui e até breve.